Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Continuamos a grande catequese já dos últimos domingos sobre a Eucaristia, sobre o pão vivo descido do céu. Já são 3 domingos em que nós vamos aprofundando sobre esta temática. E hoje a liturgia nos coloca nesta primeira leitura, esta bonita passagem do primeiro livro dos Reis, em que Elias, já cansado, desanimado, senta-se debaixo de uma árvore e pede a morte. Já não sente mais forças para continuar a sua caminhada. E aí então o anjo do Senhor vem, lhe desperta e diz, olha que bonito, levanta-te e come. Elias alimenta-se daquele pão que estava ali assado debaixo das cinzas e de um jarro d'água, mas volta a dormir. De novo o anjo o desperta e diz, levanta-te e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. E diz a leitura que Elias então levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou ainda 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Irmãos e irmãs, alguém já comeu algum alimento que dura e alimenta por 40 dias e 40 noites? Impossível. De que alimento a leitura está falando aqui? De um pão muito maior, de um pão espiritual, de algo muito mais nutritivo que vai para além das nossas forças físicas. É o que o Evangelho de hoje nos diz, o pão descido dos céus. Este é o único pão capaz de alimentar, de nos dar forças para continuarmos a nossa caminhada até o Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? É o local do encontro com Deus. É este pão descido dos céus, é este pão eucarístico que nos dá forças para chegarmos ao encontro com Deus. Vejam só, Eucaristia é mais do que uma hóstia. Eucaristia é mais do que uma missa. Eucaristia significa alimento para toda uma caminhada. Por isso que quando nós comungamos, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus não se restringe a essa 1h e pouco de missa. Não, ela se estica e vai além. Uma verdadeira Eucaristia, uma verdadeira comunhão com Deus nos capacita para fazermos uma caminhada muito mais longa até chegarmos ao encontro de Deus, assim como Elias fez. Mas hoje é muito bonito que estas leituras, esta liturgia, vem providencialmente a calhar com o domingo do Dia dos Pais. E eu gostaria também de fazer esta associação e esta reflexão com esta data importante, neste segundo domingo de agosto, que é também o domingo das famílias. Vejam só, quantos pais já não passaram pela mesma experiência de Elias, de se sentarem ou se deitarem desanimados e quase pedirem a morte. Quantas vezes as dificuldades, os problemas, as enfermidades, quantas vezes a teimosia dos filhos, o desviar-se do caminho, as drogas que destroem as famílias, não fizeram esses pais também, assim como Elias, dizer, agora basta, Senhor, tira a minha vida. Irmãos e irmãs, estas palavras de Elias, que demonstram um cansaço, um desânimo, às vezes são
as palavras que estão gritando no fundo dos nossos corações. Basta, Senhor, cansei-me, não dou mais conta, não aguento, estou desistindo, não quero mais. E aí vem um anjo do Senhor e nos levanta, nos desperta e nos diz: existe um alimento que vai te dar forças para caminhar por 40 dias e 40 noites. Um alimento que vai te dar forças por toda a vida. E aí, irmãos e irmãs, pergunto para vocês, pais, será que esse alimento não tem um nome? Será que este alimento não se chama filho? Filha? É este filho, esta filha que muitas vezes faz ter a força, a energia, a coragem para mais uma vez renovar as suas esperanças, levantar-se e continuar caminhando. Quantas vezes tantos pais, tantas mães, tantas famílias desanimadas pensam também em desistir. E aí vem o olhar para a família, o olhar para os filhos, e ali vem a força eucarística que diz: não, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu preciso continuar caminhando, atravessando este grande deserto da vida. Vejam, irmãos e irmãs, esses filhos, essas filhas que dão a motivação para vocês, são expressão eucarística também da presença de Deus. Eles são este alimento que os fazem continuar firmes. Mas é bem verdade que às vezes esses filhos também precisam se alimentar. E aí vem o evangelho de hoje que nos diz: quem come deste pão nunca morre. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. A Eucaristia, a Santa Missa, a Eucaristia que nós comungamos, olha que bonito, deve nos tornar eucarísticos. É isso, este é o grande mistério da missa. Nós também temos que ser Eucaristia, temos que alimentar aqueles que estão à nossa volta. E aí agora, pai, mãe, se você às vezes precisa se alimentar de forças olhando para o seu filho, a sua filha, saiba que o filho e a filha também precisa se alimentar de você. Quanta gente perdida neste mundo sem referencial. Quantos filhos procurando um alimento sólido dentro dos seus lares e que precisam encontrar nos seus pais aquilo que preenche não só a barriga, não só os presentes, não só os bens, não só viagens, mas preenche o coração de sentido. E um coração preenchido de sentido é um coração que encontra mais do que presente, encontra presença. Pais, qual é a presença de vocês na vida dos filhos de vocês? Vocês de fato sabem o que os filhos estão vivendo, passando, consumindo, acessando? Qual é a referência dos filhos de vocês e agora para os pais? Olhando para vocês, pais, o que os filhos encontram? Esta referência de fé e de amor que realmente alimenta? Ou às vezes o oposto? Vejam, quem comunga, mas não se torna Eucaristia, a segunda leitura de hoje nos diz o que se torna. Diz assim São Paulo aos Efésios: não contristeis o Espírito Santo, não deixeis que no meio de vós se encontre o quê? Amargura, irritação,
cólera, gritaria, injúrias, diz São Paulo, tudo isso deve desaparecer do meio de vós como toda espécie de maldade. Triste quando um filho recorda-se do seu pai com estas palavras: cólera, irritação, maldade, injúria, gritaria, bebedeira. Triste quando na memória de um filho o que ficou marcado foi aquela cena do pai bêbado, do pai gritando com a sua mãe, do medo que a figura paterna causava dentro de casa. De São Paulo hoje: não contristeis o Espírito Santo. Não foi para isso que ele vos marcou. Pais, uma mensagem para vocês hoje, da segunda leitura: sede bons uns para com os outros, sede compassivos, não tenham medo de expressar a ternura, o amor. Pai abraça, pai beija, pai diz eu te amo, pai chora sim, porque quem não chora é quem já perdeu a vida, os sentimentos. De São Paulo: como Deus vos perdoou, perdoai-vos mutuamente. Pai perdoa. Não é só a mãe que tem mais afeto e que perdoa e que passa o paninho e que às vezes dá um jeitinho. Não. O pai é exemplo de força, de vigor, de coragem, de decisão, mas a sua força se demonstra também na sua compaixão, no seu amor, na sua capacidade de se doar. Portanto, irmãos e irmãs, que neste domingo do Dia dos Pais, domingo da família, domingo em que mais uma vez a igreja nos fala da Eucaristia, de um Deus que é Pai e que se fez Eucaristia, se fez pão, matou e mata a fome de todos nós. Que ao vermos a missa, nós, ao comungarmos, saiamos daqui como comunhão. Que ao recebermos a Eucaristia, que saiamos daqui eucarísticos, que matemos a fome uns dos outros dentro de casa, fome de amor, de diálogo, de ouvidos, de acolhida, de carinho e de afeto. Filhos, vocês são a motivação para os vossos pais. Pais, quando estiverem cansados, como Elias, quase pedindo para Deus tirar a vida, olhem para os filhos. Ali é a Eucaristia e vocês vão encontrar forças. Filhos, quando vocês sentirem fome, sede de algo mais sólido, olhem para os vossos pais. Escutem as histórias deles, mesmo que seja do pai mais velho que vai repetir pela milésima vez a mesma história. Ali a vida está se fazendo e se transmitindo. Ali o nosso coração se alimenta de algo eterno que nos dá forças para caminharmos até o Monte Horebe, até o grande encontro com Deus. Que a Eucaristia que celebramos alimente a nossa alma e nos faça cada vez mais eucarísticos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.